Em um pronunciamento incisivo, Vladimir Putin alertou sobre os movimentos recentes dos Estados Unidos em território alemão, trazendo à tona lembranças de momentos tensos da história global. Para o governo russo, essas ações de Washington parecem repetir erros do passado, onde as tensões entre as superpotências culminaram em confrontos indiretos, com a Europa no centro do tabuleiro geopolítico. No cenário atual, com o conflito na Ucrânia escalando, a postura da Rússia continua firme. O país está determinado a não ceder. Enquanto isso, as potências ocidentais, apoiadas por Zelensky, parecem dispostas a estender as hostilidades, com a Europa observando sem agir de maneira efetiva. A advertência de Moscou é clara. Uma nova era de tensões globais está surgindo, semelhante ao período da Guerra Fria. Em seu discurso, Putin enfatizou que as movimentações militares dos Estados Unidos na Alemanha podem desencadear um novo ciclo de conflitos indiretos, relembrando as dinâmicas da Guerra Fria. Ao mencionar o potencial envio de armamento norte-americano para Berlim, Putin ressaltou que essa decisão pode desestabilizar toda a Europa. Ele também rememorou a época em que mísseis de médio alcance, como o Pershing, foram instalados pelos Estados Unidos no continente europeu, avisando que, se os planos atuais forem adiante, a Rússia abandonará a sua moratória sobre o uso de armas de médio e curto alcance. Informa. Conforme informações do canal alemão Deutsche Welle, os mísseis em questão estão vinculados a um tratado de controle nuclear assinado durante o período da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a então União Soviética. Porém, os Estados Unidos se retiraram desse acordo de forma unilateral em 2019, intensificando as preocupações sobre segurança internacional. A decisão de abandonar o pacto ocorreu em meio a testes de novos mísseis em território europeu, o que Moscou considera uma ameaça direta, dado o posicionamento estratégico dessas armas, prontas para ofensivas no continente. O Kremlin tem plena consciência dos riscos que esses mísseis representam, uma vez que foram especificamente projetados para potencial uso contra a Rússia. Putin, ao alertar sobre os perigos desse cenário, reafirmou as possíveis consequências devastadoras. A retirada dos Estados Unidos do Tratado de Controle de Armas, que limitava o desenvolvimento de mísseis com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros, reacendeu temores globais de uma nova corrida armamentista. As ações recentes da Casa Branca parecem confirmar esses receios, como Putin frisou em seu discurso no final de julho. A situação atual não deixa dúvidas sobre o aumento significativo das tensões militares na Europa. Com o acordo firmado no início de julho entre os Estados Unidos e a Alemanha, o cenário de escalada ficou ainda mais evidente. Esse pacto, que prevê o envio de mísseis de médio alcance ao território alemão até 2026, inclui a instalação de sistemas de defesa altamente avançados, como o SM-6, que é capaz de interceptar mísseis balísticos e aeronaves, e o Tomahawk, um míssil de cruzeiro com histórico de uso em conflitos anteriores por sua precisão em alvos estratégicos. Além disso, o acordo contempla o desenvolvimento e a futura implementação de armamentos hipersônicos, que prometem revolucionar o equilíbrio de poder militar, dado o seu potencial de viajar a velocidades extremas e escapar dos atuais sistemas de defesa. Esse movimento estratégico gerou profunda preocupação entre especialistas militares. Muitos temem que essa expansão das capacidades bélicas na Europa possa não apenas agravar a situação com a Rússia, mas também empurrar outras potências regionais a desenvolverem ou expandirem seus próprios arsenais. Contudo, a cobertura da mídia sobre essas tensões tem sido limitada, não refletindo a gravidade da situação que se desenrola nos bastidores das negociações entre a OTAN e Moscou. Um dos eventos que mais simbolizam essa escalada foi a explosão do gasoduto Nord Stream, uma infraestrutura vital para o fornecimento de gás natural da Rússia à Europa. A destruição parcial desse gasoduto teve consequências econômicas e políticas profundas, afetando diretamente o abastecimento de energia da Alemanha e de vários outros países europeus. Muitos analistas associam esse incidente à intensificação do conflito geopolítico na região.
O ataque ao gasoduto pode ser interpretado como uma tentativa de minar ainda mais as já frágeis relações entre a Europa e a Rússia e fortalecer a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos e a outros fornecedores de energia. A Casa Branca deixou claras as suas intenções estratégicas na Alemanha. Sendo a maior economia da União Europeia, a Alemanha desempenha um papel crucial no cenário global. E manter um controle indireto sobre suas decisões militares e econômicas garante para os Estados Unidos uma posição privilegiada no cenário europeu. Ao consolidar essa influência, Washington pode ditar o rumo das políticas de segurança e defesa da Europa, especialmente no que se refere ao confronto com a Rússia. Isso fortalece a liderança dos Estados Unidos dentro do bloco europeu e permite que eles alinhem as políticas de seus aliados com seus próprios interesses geopolíticos. Essas tensões também estão repercutindo no cenário político interno da Alemanha. A recente vitória da extrema-direita nas eleições regionais chocou muitos analistas e evidenciou uma crescente insatisfação popular com a direção que o país tem tomado em relação à guerra na Ucrânia. O Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, surpreendeu ao conquistar a maioria dos votos na Turíngia e alcançar o segundo lugar na Saxônia. A ascensão da AfD demonstra um descontentamento com as políticas de envio de armas e o envolvimento contínuo da Alemanha no conflito ucraniano. A esquerda alemã, por sua vez, também experimentou um crescimento, embora de maneira mais fragmentada. Diversas facções da esquerda se mostraram divididas sobre como responder às tensões crescentes. No entanto, tanto a extrema-direita quanto os grupos mais radicais de esquerda parecem concordar em um ponto: a oposição ao envio de armas para a Ucrânia. A escalada militar, ao invés de trazer soluções, parece estar exacerbando o sentimento de incerteza e frustração dentro da Alemanha. Além disso, a contínua expansão militar no país pode gerar mais divisões políticas nos próximos anos. Com as eleições nacionais se aproximando, o debate sobre o envolvimento da Alemanha no conflito e seu papel como principal aliado dos Estados Unidos na Europa deve ganhar ainda mais força. Os eleitores estão se tornando cada vez mais críticos quanto ao alinhamento do governo com as políticas de Washington, especialmente no que diz respeito ao uso do território alemão como ponto estratégico para o envio de armamento. Se essa tendência continuar, não será surpresa que o descontentamento com a escalada militar leve a um aumento da pressão pública sobre o governo para rever suas políticas externas e de defesa. A recente ascensão do Partido Alternativa para a Alemanha, AfD, nas eleições regionais gerou preocupação no governo, já que o partido não havia alcançado vitórias tão significativas em muitos anos. A Turíngia, em particular, carrega um importante simbolismo político, e os resultados na região foram vistos como um sinal de insatisfação com as políticas atuais. O sucesso do AfD na Turíngia, assim como sua forte presença na Saxônia, reflete um crescente descontentamento popular e levanta discussões sobre o futuro político do país. Esse crescimento da extrema-direita não é um fenômeno isolado, mas parte de uma onda mais ampla de movimentos populistas e nacionalistas que tem ganhado força em várias partes da Europa e do mundo. O AfD tem se destacado por sua postura crítica em relação à imigração, à União Europeia e, mais recentemente, à participação da Alemanha no conflito ucraniano. A guerra na Ucrânia e o apoio militar contínuo do governo alemão têm sido temas polêmicos que dividem a opinião pública. Embora o governo de Olaf Scholz tenha seguido de perto as políticas dos Estados Unidos e da OTAN, uma parcela significativa da população alemã está cada vez mais cética quanto à necessidade de prolongar o envolvimento militar no conflito. O contexto histórico da Turíngia, aliado ao cenário geopolítico atual, torna as eleições de 2025 especialmente desafiadoras para o governo alemão. A guerra na Ucrânia e a influência crescente dos Estados Unidos sobre a política externa alemã serão, sem dúvida, temas centrais dos debates eleitorais. À medida que a insatisfação com o governo de Scholz aumenta, os partidos de extrema-direita,
como o AfD, e os partidos de esquerda mais radicais tendem a ganhar ainda mais força, oferecendo ao eleitorado alternativas às políticas centristas atuais. O ressurgimento desses movimentos radicais também traz à tona memórias de um passado conturbado, o que adiciona uma camada extra de preocupação para o futuro da democracia alemã. Na política alemã, a oposição ao envio de armas e mísseis para a Ucrânia tem crescido tanto entre partidos de direita quanto nas facções mais radicais da esquerda. O descontentamento com o envolvimento prolongado no conflito, somado à insatisfação com o posicionamento de mísseis norte-americanos no território alemão, tem levado muitos eleitores a questionar as decisões do governo. As advertências de Putin sobre o aumento das tensões com a Rússia têm ecoado entre a população, que teme que a Alemanha possa se tornar um palco indireto de uma nova Guerra Fria. Olaf Scholz, antes visto como defensor da cooperação internacional, agora enfrenta críticas de todos os lados. Sua lealdade à aliança militar com os Estados Unidos e seu apoio à guerra na Ucrânia alienaram parte de sua base eleitoral. A oposição, por sua vez, tem capitalizado esse descontentamento, prometendo uma abordagem mais diplomática e menos focada no confronto militar. A resistência ao posicionamento de mísseis norte-americanos no solo alemão está crescendo. A percepção de que a Alemanha está sendo usada como um peão nas estratégias dos Estados Unidos alimenta o nacionalismo tanto à direita quanto à esquerda. Com o aumento das tensões, é provável que nos próximos anos os planos de Washington enfrentem ainda mais resistência, o que pode redefinir o papel da Alemanha na OTAN e sua relação com outras potências globais.